Arquiteto de soluções, ultramaratonista, já viajou por mais de 10 países. Eu estou falando de Diogo Santos. Diogo, seja muito bem-vindo. Este é mais um episódio do podcast Vai no Trote e eu convido vocês a participar conosco a partir de agora. Diogo, é um prazer ter você comigo, é um prazer ter você fazendo este programa. Queria iniciar já de imediato aqui, pedindo para que você faça a sua apresentação e já fale um pouco mais sobre arquiteto de soluções. O que seria isso? Explica para mim, explica para quem está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo ao podcast Vai no Trote. É com você, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Bom, sou arquiteto de soluções, né? Trabalho numa seguradora. É uma área que é basicamente ali de projetos, né? A gente cuida aí de uma cadeia de sistemas. Então, toda vez que tem uma implementação nova de algo assim, a gente estuda toda a cadeia de sistema e, como o próprio nome diz, né? A gente apresenta ali soluções ali para que seja mais viável ali pro projeto. Legal. E quanto tempo você já atua nesta área? Olha, vou fazer 12 anos agora em agosto, né? Uhum. Nessa empresa, mas nessa função vou fazer 2 anos. Legal. Eu nunca tinha ouvido falar arquiteto de soluções. Para É. mim, desculpa a minha ignorância, mas para mim é novidade isso aí. A gente ouve muitas coisas, mas às vezes a gente nem sabe o que é exatamente, né? Sim, Mas sim. você explicou bem. Muito bacana. Então você é maratonista, ultramaratonista, mais de 10 países, você já percorreu, correndo, foi Correndo para não correr? todas. É Aham, que assim, são dois hobbies que eu tenho, né? certo. Corrida e viajar. Então, sempre quando pode, eu encaixo ali uma corrida ali durante a viagem, né? Gosto de Uhum. conhecer, assim, outras culturas. Mas eu já corri, acho que 3 ou 4 países diferentes já. Bacana. E como que a corrida, assim, como que ela entrou na sua vida, assim? Saindo da parte profissional, você já Sim. viajou não só para correr, mas como que a corrida entrou na sua vida? E o que que te levou, já emendando uma segunda pergunta, o que que te levou a ir para outros países, isso para correr? Porque eu sei que você falou sobre Argentina e Chile. A gente vai entrar Sim. nesses dois países aqui ainda, mas só para a gente já dar continuidade nisso. O que que te levou a ir para fora do país e como que iniciou a corrida na sua vida? Tá. A corrida foi meio que por acaso, assim, que entrou na minha vida. Inclusive foi no trabalho, inclusive, né? Uhum, Tem um amigo do trabalho que eu sempre fui do mundo do futebol, né? Era viciado em futebol, jogava ali quase todos os dias, né? Antes de começar a trabalhar. E na empresa, nessa mesma empresa que eu trabalhava, a gente uma vez por semana jogava, né? Com o pessoal. E aí o pessoal sempre falava, nossa, mano, você nunca cansa, você corre, fica correndo ali o jogo inteiro, todo mundo no final cansado, você ainda correndo e tal. E aí dos meus amigos que jogava, né, ele falou, cara, você já pensou em correr, né, tipo, prova, assim, tudo? Aí eu falei, meu, negócio de besta, assim, né, que você fica correndo ali, não chega em lugar nenhum, né, tinha certo preconceito, assim. E aí ele fez um convite. Ele falou, meu, vamos correr comigo um dia, né? Ele já corria, né? Prova assim de 10 quilômetros, de 5. Ele, uhum, vamos correr comigo um dia pra você ver como é que é, né? E eu nunca aceitei o convite, assim. Falei, uhum. não, esse negócio não é pra mim, não. O negócio é futebol. E aí, de tanto ele insistir, ele meio que fez uma proposta ali, né? Ele falou assim, ó, vai ter uma prova de 10 quilômetros, né? Acho que era Troféu Cidade de São Paulo, se eu não me engano. Sim. Isso aí foi numa segunda-feira, a gente conversando, aí a prova ia ser no domingo. Ele falou, vamos lá correr, né? E aí você vê, se você gostar ou não, aí eu paro de te encher o saco, né? Aí eu falei, beleza, vou aceitar esse convite pra esse cara parar de me encher o saco, né? E aí eu cheguei em casa na segunda, né? Depois do trabalho, eu falei assim, como é 10 quilômetros, né? Vou correr aqui pra ver como é que é, né? Aí coloquei o tênis, saí lá Uhum. na rua, né, pra correr. Saí que nem um doido, não aguentei 500 metros, fiquei morrendo ali. E aí fiquei andando, caminhando, aí fiz 3 quilômetros em 27 minutos, assim, tipo, Aham. bem alto, assim. Andei mais do que corri, né? Aí cheguei na terça-feira no trabalho e falei, ó, não vai dar não pra correr 10 quilômetros, né? Saí pra correr ali 3 quilômetros, não Sim. aguentei. Aí ele falou, mas como que você fez, né? Falei, coloquei o tênis e saí correndo, vou fazer o quê? Não tinha segredo, Não tinha né? muito segredo, né? E aí ele falou, não, você tem que, começa num trotezinho e tal, né? Vai mais devagar. E aí, beleza. Aí, na terça-feira eu não aguentava nem andar direito assim. Aí, na quarta-feira ainda ruim. Aí, na quinta-feira eu resolvi correr. Eu falei, vou Certo. falar o que ele falou, né? Vi uns Vou vídeos no seguir. YouTube e Aham. tudo. Buscar algumas É. dicas, né?
E aí comecei devagarinho ali tudo, aí consegui fazer 8 quilômetros sem andar. Aí eu Certo. fiz em, acho que 40 minutos. Não, 45, 40 Aham. minutos. Aí eu cheguei na sexta, né? Falei pra ele, ó, fiz 8 quilômetros, né? Fiz 40 minutos e tal. Ele, não, é impossível. Falou assim, você nunca correu, Já faz 40 minutos, 8 você quilômetros. correu 3 quilômetros ali na segunda, amor, terça você fez 40 minutos, seu aplicativo tá errado, né? Aí eu falei, tá bom, né? Aí esperei a prova no domingo, né? Aí a gente largou junto. Aí eu, antes de começar, eu falei, quanto tempo que você faz, né? Os 10, né? Só pra Aham. mim ter uma noção, assim. Aí ele falou, faço 53, 50, por ali, né? Sim. Entre 50 e 53. Aí beleza, aí eu segui a mesma estratégia que Aham. eu fiz na quinta-feira, saí pra correr ali devagarinho, e aí, mas eu fiquei meio que mirando ele, né? Certo. Pra acompanhar. Aí terminei a prova em 53 minutos, Legal. os 10 quilômetros, né? Aí ele olhou assim, falou, acho que a gente chegou quase junto, né? Aí ele falou, como assim você fez 53, mano? É impossível, isso você já corria antes e tal, né? Aí eu falei, não, mas é um tempo ruim? Bom, ele falou, não, é Tá ótimo, você ótimo. começou a correr agora. E aí eu peguei gosto, mas aí foi uma competição. Eu falei, agora eu vou treinar pra Aham. baixar o Esse tempo dele, tempo. né? Eu quero ganhar dele agora, né? E aí peguei gosto, aí desde então Não parou tô mais. nesse mundo. Então, assim, você começou diferente dos outros, né? Que assim, a galera, ela faz, treina para depois Sim, ir participar de provas. Não é uma regra, né? Mas acho que é o padrão hoje em dia. Mas quando você começou, você já fez um teste, falou, deixa eu ver se eu consigo. Já correu 3 quilômetros, depois 8, já foi para uma prova. sim. Isso é novidade, isso eu nunca tinha visto. E aí já viu, pô, pelo tempo que você terminou, ele se espantou com isso, vamos dizer assim, entre aspas, porque é um tempo muito bom para quem tinha feito apenas 2 treinos, né? Durante toda a sua vida como corredor, vamos dizer assim, sua experiência como corredor. Então, realmente foi um tempo muito bacana. Isso foi quando exatamente? Isso foi em 2014. 2014? Janeiro de Bacana. 2014. Que essa prova era aniversário de São Paulo, né? Que Uhum, era 25 de janeiro. sim. Pô, bacana. Então, daí pra cá você não parou mais. Aí daí pra cá. Só provas, meias, maratonas. É, Você tava naquela prova que a gente fez na Marginal com o Pacer. Sim, Você tava, né? Acho que foi uma das penúltimas, eu acredito. E aí, foi dela. acho que é a penúltima. Entrando nessa parte de Pacer, pra galera entender um pouco mais. Você, então, se corre desde 2014, certo? Aí, claro, você foi se aprofundando, foi melhorando. E aí, você, a partir de quando que você começou? Você falou assim, eu quero ser Pacer numa prova aqui pra ajudar a galera. A partir de quando que despertou isso em você? Olha, a primeira prova que eu fiz de Pacer foi em 2017. Também, assim, Bacana. meio por acaso Aham. também, que assim, eu também não conhecia Pacer, não sabia o que Sim. que era, porque Eu, Pace pra mim era só da o sol da corrida, corrida. né? Eu ia explicar pra galera, mas eu vou pedir que você mesmo faça isso. Explicar Uhum. pra galera o que é um pacer numa prova. Pra galera Tá. ficar um pouco ciente do que a gente tá falando aqui. Então, o Pacer, né, meio que um guia ali, né, dos corredores, né? A gente tem um tempo determinado, então, por exemplo, você vai fazer uma prova, uma meia maratona, uns 21 quilômetros, né? E aí tem várias pessoas que querem fazer seus objetivos e o Pacer, ajuda essas pessoas, né? Então, assim, cada Pacer tem um ritmo para seguir na prova, né? Então, por exemplo, você vai ser Pacer de 5:15, né? Que é o tempo que você faz 1 quilômetro. Então, você mantém aquela constante ali para você fechar os 21 quilômetros mantendo esse ritmo, né? E aí a gente corre com uma placa ou balão, né? Depende da Uhum. prova, com esse tempo. E aí quem quer fazer aquele tempo, né? Vai te seguindo ali pra gente ajudar, né? E Sim, o maior objetivo é incentivar a galera, claro. né? E aí a gente tem uns plus, né? Se a gente leva uma caixinha de som, começa a incentivar o pessoal, né? Às vezes você encontra alguém ali andando sem incentivo ali, não, vamos lá, vamos terminar ali a prova, tudo. É uma experiência bem legal, assim. Sim, eu fiz, participei uma única vez, que foi aquela da Marginal. Cara, foi uma experiência incrível. Eu meio que não sabia muito o que fazer. Falei, e agora? O que é que eu faço? Mas aí, as próprias pessoas que estão ali, elas já te dizem o que você tem que fazer. Como você Sim, falou, alguém que já tá ali, tá um pouco meio desanimado, já deu uma cansada ali, ou tá correndo sozinho, precisa de um apoio, só o fato de você já tá ali. Eu falo muito a questão da água, que aconteceu muito comigo, de oferecer água pro pessoal. Pô, isso aí já ajuda demais. De repente a pessoa tá um pouco desanimada, ou então, que assim, a gente vai praticar o esporte, mas a corrida, né, se você não tá habituado a fazer, ela desgasta um pouquinho. E quem não tá sim, habituado, e aí vai para uma prova, e aí, claro, se não tá num grupo e tem alguém que dê esse estímulo para ela, que é o caso do Pace, isso aí é extraordinário, esse sim. apoio que. Pena que não tem em todas as provas.
Eu não vejo isso em todas as provas, né, que são nas organizações. Mas isso é muito bom. Eu participei a única vez, acho que faria mais vezes se eu tiver a oportunidade. E vocês fazem um papel incrível lá, cara. Sim, É sim. muito bacana a energia, igual você falou da caixa de som. Eu vi que tinha 2 rapazes lá, agora não vou lembrar quem era, porque eu não conhecia, né? Ninguém praticamente. Os caras agitando muito, cara. Era contagiante. Eu tava voltando, eles estavam indo ainda, os caixinhas de som lá causando, gritando todo mundo. E isso é muito legal. Aí eu falei, agora eu entendi o que realmente é um pacer. Porque ali a gente não tá correndo por nós, Sim, sim. né? E muito bacana o que você colocou. E daí você tem ideia de quantas provas você já foi pacer, assim? De 2017 pra Olha, cá? olha, não sei se de cabeça, mas foram bastantes, Muitas, viu? né? Esse ano eu acho que foi umas 4 ou 5, só esse Pô, ano. muito bom. Mas tem bastante prova aí no Bastante currículo de Pacer, né? Pô, legal. E aí, eu vi que você tem algumas maratonas, você já foi ultramaratonista. É, quando você fez a sua primeira, seus 10 quilômetros lá, e aí qual foi a sua frequência assim, de prova? Tipo, você continuou fazendo, claro, você procurou alguma coisa, uma assessoria, um apoio para treinar, ou você foi por conta própria fazendo treinos individuais e indo para provas, ou você já buscou um apoio antes de você chegar né? Você foi em Sim, 2017, foram o quê? 3 anos depois, né? Que você sim. passou a ser pacer, mas você tinha um acompanhamento ou era sozinho mesmo? Não, em 2014 eu treinei totalmente por conta, assim. Eu fiz cerca ali de 12 provas em 2014. E aí, em 2015, em uma prova que eu fui fazer, lá em São Bernardo, se eu não me engano, uma night run da Aham, vida, eu fiz um. Aí eu comecei a fazer mais prova de 5 e 10, né? Que era a sim. distância que eu fazia. Eu fiz uma prova de 5 assim, super bem. Eu acho que foi 20 minutos, 21 minutos na época. E aí um rapaz foi lá, viu o meu tempo, né? E ele Uhum. me chamou pra conversar. Chamou ali no Instagram e falou, cara, você treina com alguém e tal, né? Que eu te acompanho ali no Instagram, vi que você faz uns tempos legais. Eu falei, não, coloco o tênis Sozinho. ali, corro. Aí ele falou, mas você não faz nenhum treino específico, nada? Eu falei, não, só põe tênis e corro, né? E aí ele pegou meu contato ali, né? E passou uma semana, ele me ligou e falou, Uhum. ó, tem uma equipe em Santo André, né? Que eles têm assessoria, né? Eu não sabia muito essas coisas tudo. Que eles dão treino de corrida e tudo. E ele marcou uma reunião lá, falou, vai lá, né? Bate um papo com eles, né? Uhum. Eles tinham uma rede de academia também. E aí eu fui lá conversar com eles, aí eles falaram, ó, a gente viu que você tem um tempo legal, tudo, você quer fazer parte aqui da assessoria, né? E na época eu não tinha dinheiro, não sei essas coisas, né? Tava começando ali a trabalhar. Difícil, né? Aí eu falei, não, não tem dinheiro não, não tem tempo pra essas coisas não, né? Que era só trabalho e faculdade na Uhum. época, né? Aí ele falou, não, ó, a gente concilia uns dias e você não precisa pagar nada, né? Em troca, Legal. você só usa a camisa nossa aqui da assessoria e tudo bem. E aí, em 2015, eu comecei esse acompanhamento com essa Uhum. assessoria, né? Aí eu fiquei com eles ali cerca de um ano ali. Acho que foi o tempo ali que eu mais fiquei ali com a assessoria. E foi um ano que eu fiz muita prova também. Acho que foi 35 ou 36 35 provas provas. em um ano? Em 2015. Foi assim, tipo, meu auge, assim, de Nossa. prova. E eu comecei a baixar bem em tempo, né? Tanto que a maioria dos meus RPs, né? Meus melhores tempos Uhum. foi tudo em 2015, de prova curta, assim. Caramba. Eu cheguei a fazer 5 quilômetros abaixo de 19 minutos Pô, nessa época. tempo excelente. Sim, Hoje em dia a galera tá brigando aí por tempo, né? sim. Sub-18, sub-19. Hoje em dia aí a galera que é sub-25, a galera já olha meio torto. Ah, é É, 18, aí os caras já olham mais bonitinho, né? Mas naquela época você já bateu um 119, um 19, sub-19 já sim, era 2015. Uma época que a corrida ela não era tão famosinha assim igual é hoje, né? sim. Era Costumo falar lá num tempo que tudo era mato, né? exatamente, comentei isso com os meninos também, na época tudo era mato, é verdade. Hoje tá muito mais fácil hoje praticar o esporte. O pessoal fala muito, virou modinha. É até bom, né, esse termo modinha, porque mesmo virando modinha, tem uma galera que tá vindo. O ruim é que quando usa o termo pro modinha para tirar vantagem. Às vezes tem gente que entra na corrida agora só para tirar uma vantagem. E aí daqui vai dar um tempo, às vezes pode ser que ela até nem consiga isso que ela almeja, ela vai desistir porque ela queria tirar uma vantagem daquilo. E outros estão vindo na modinha, mas para cuidar da saúde. Isso Sim, que é muito bacana. Então, a gente ouve muito isso. Eu até falo também algumas coisas a respeito, mas a gente tem que saber fazer essa separação. Porque é uma modinha, ela tem que permanecer, porque é saudável, é bacana você praticar esporte, cuidar da saúde. É muito bom. E eu acho que tem que permanecer. Por mais que tenha um lado bom e tenha o lado ruim,
Eu Sim, acho que isso aí tem que tem que ser. permanecer. Como tudo, né? Tudo tem seu contratempo. É, Assim. exatamente. Mas, cara, a corrida, quando a gente faz mesmo, poxa, faz por amor, porque é difícil. A galera que vê a gente correndo na rua, você, várias provas, pacer, participando de maratona, ultra, quem não é do meio ali, te julga, vai te julgar. Ah, vou nada, domingo, 6 horas da manhã, o cara tá correndo. É os loucos, né? Os Todo mundo loucos. chama eles de louco. Exatamente, cara, mas isso que é legal. Sábado eu fui fazer um treino, era 5:30 da manhã, eu tava fazendo um treino. Aí um amigo mandou uma mensagem, 5:30 da manhã. Aí eu falei pra ele, respondi, né? E falei pra ele, eu tô saindo pra treinar agora. Aí ele falou, tô chegando em casa agora. Eu até brinquei, né? Porque eu achei que eu tava chegando da balada, 5:30, só que ele tava em outro país. Aí eu falei, putz, ele não tá no Brasil, então não faz sentido o que eu falei pra ele aqui. Mas a gente vê muito isso, da galera. A gente tá saindo pra treinar, a galera tá chegando da balada. Sim. Que cada um faz o que quer, faz o que sim. gosta. Mas, assim, é um negócio que eu não troco por nada. Muitos vão nos chamar de louco. Eu até brinquei no sábado, você mesmo deve ter visto. Acordei 5:30 para percorrer 68 quilômetros para fazer 11 num treino. Acabei fazendo 18. Mas, assim, é a vida, cara. Quando a gente se dedica ao esporte, faz algo que a gente gosta, cara, acabou. Não tem nada que te desmotive, assim, de tipo, é louco, é isso, é aquilo. A gente ignora tudo isso. Vai correr no frio 6 horas da manhã, vai largar 5:30 no frio, não tá tudo certo. Sim. A loucura boa, né? É uma loucura boa, a gente só sofre, entre aspas, ali no começo, mas no final, aquele pós-prova, a gente reencontra os amigos, aí tem aquele negócio, né, de, e aí, como é que foi seu tempo e tudo. Tem gente que não quer nem saber de tempo, porque, eu só concluí, tá ótimo, e é muito legal. E isso, tomara que permaneça por muito tempo, que as pessoas consigam ver isso de forma diferente, porque é cuidar da saúde, cara, é o mais importante de tudo isso, né. Mas, retomando aqui, e aí, você fez ultra, mas eu queria falar primeiro das suas maratonas. Quantas maratonas você já fez no total? Você contou? Maratona, eu tô com 10 maratonas. Nossa, 10 maratonas. 10 maratonas. Qual foi a sua primeira pra gente iniciar assim? Primeira foi 2017. 2017? Maratona do Rio. A do Rio? Mas você fez o desafio ou só correu os 42? Não, na época não tinha ainda Não tinha o desafio. Pelo menos eu não recordo de ter desafio. Sim. Mas também caí por acaso nela, assim, que assim, maratona foi algo que pra mim era algo muito distante, assim, algo que eu falei, eu nunca vou fazer uma maratona, tipo, era um negócio meio surreal, assim, pra mim. E a maratona do Rio, assim, é a prova que eu tenho mais apego, assim, né, quase todo ano eu tô lá. E ela sempre cai ali no feriado de Corpus Christi, Sim. né? E é perto do meu aniversário. Aí, inclusive, essa primeira que teve foi no dia do meu aniversário. E aí eu ganhei de um amigo, né? Que ele não pôde ir e tudo. Aí ele falou, cara, tô te dando de presente pra você correr. Aí até foi presente de grego isso, né? Porque correr 42 quilômetros, assim... Fazer sofrer bastante. E eu nunca tinha feito, né? Mais que 30 quilômetros, assim. Aí eu fui com a cara e coragem. Nessa época eu já não tava mais com assessoria, né? Que eu saí da assessoria ali começo de 2016, já tava treinando por conta, tudo. E aí fui, mas assim, sabendo que vou pra completar, porque, que nem disseram, muito distante, né? Sim. E aí eu fiz isso, fui correndo, trotando, aí terminei a primeira maratona ali. Na época foi, acho que, mais de 5 horas, acho que foi 5:10, 5:17, assim. Tá dentro do corte, né? Mas quando eu vi o pórtico ali, cara, eu chorava. Que eu falei, caraca, eu consegui fazer 42, assim. Essa foi a sua prova mais difícil, assim? Por ser a primeira ou... Não. Acho que, assim, na época, até então foi, assim, mas nesses 12 anos ali, praticamente correndo, né, 11, 12 anos, teve prova mais difícil. Muito mais difícil? Depois você fala sobre essa. Mas, então a primeira foi a do Rio. Eu vi que você correu 2 vezes na Argentina, né? E também 2 vezes no Chile. Isso. Como que foi? Você foi lá, você fez maratona? Não, todas as provas assim que eu fiz fora, eu nunca peguei maratona, né? Porque assim, eu sempre conciliava a viagem com a corrida, né? Então, assim, até 21 quilômetros, que é a distância que eu gosto, assim, dava pra você encaixar ali pra não... Também não, assim, não atrapalhar o seu passeio e tudo, né? Porque que prova sabe como que é, né? Por exemplo, você põe uma maratona ali, você vai ficar tenso da maratona, né? Preparação, né? O Isso, pré. o ciclo aí acaba atrapalhando ali. A primeira prova que eu fiz foi em 2014, que foi na Argentina, e foi pela empresa, né? Que a empresa, ela tinha essa mesma empresa que eu trabalhava, eles faziam uma prova de 10 quilômetros para arrecadar fundo, né? E aí é sempre 4 pessoas de cada país
pra essa prova, né? Eles pagavam tudo lá pra ir. E aí, na época, eu tava bem, assim, e eu não fui sorteado no sorteio ali da empresa, né? E aí a galera da empresa meio que se comoveu ali, falou, pô, o menino tá correndo bem e tal, né? E aí eles começaram a fazer vaquinha, tipo, um pagou a corrida, e o hotel, o outro pagou, e aí a gente juntou dinheiro e consegui ir lá fazer essa prova lá com eles, né? Certo. Aí foi a primeira experiência que eu tive, e depois voltei pra fazer a minha maratona em Buenos Em Aires Buenos também. Aires. Isso. Pô, legal. E quando você fez lá, foi a época do frio lá? Porque tem relatos que tem uma maratona lá na Argentina, né? Meio É, assim, assim, eu fiz, mas não tava tão frio. Onde eu peguei bastante frio foi no no Chile. Chile. Por isso que eu perguntei Chile. do Chile. Porque a gente vê o pessoal aí que vai lá fazer essas provas e eles comentam muito a questão do clima. Não que aqui no Brasil não Sim. tenha provas frias igual Florianópolis, né? Até mesmo essa, eu acho que essa de São Paulo agora, a última, É de também São tava Paulo que muito tava frio. frio. Mas é desafiador, assim, você tá correndo num país que você não conhece e por ser muito frio, e aí às vezes você não tá nem com uma equipe, né? Não tá com a galera que tá do seu lado. É desafiador porque eu já estive no Chile, mas para passear, nunca fui correr. Mas correr lá no Chile especificamente, você falou que foi mais difícil. Como que foi assim para você? Olha, a prova de Santiago eu fiz a meia maratona também. E assim, pra mim, isso foi em 2016, essa que eu fiz. Pra mim foi a melhor estrutura, assim, de prova, assim, Uhum, que eu vi, assim, aqui na América Latina. Tava muito frio, mas assim, eu gosto muito de correr no frio, cara. Eu sou corredor do frio, né? Porque eu sim. sempre treinei à noite, morava num lugar que era bem frio também. Então, eu gostei bastante de correr. O que eu senti bastante lá nos 21 foi porque era muito seco, né? Uhum, Então, você ficava toda hora com a garganta seca ali, tinha que beber água. Mas eu cheguei a fazer uma ultra também no Chile também, que aí era Chile e Argentina, né? Mas uhum. ficava mais no Chile também, que foi uma prova de 100 quilômetros que foi em 2018. Era 100 quilômetros, mas era dividido em 3 dias, né? Ah, tá, não era o único, tipo, Isso. Só que ali foi frio. foi frio. Ali foi. Cheguei a pegar -5 graus lá, a gente Nossa. correu trechos de neve, assim, e foi bem diferente, assim, de tudo que eu fiz, Uhum, porque aqui você não tem neve, assim, as coisas em São Paulo, né? Tipo, 10 graus ali no máximo, e assim, a preparação pra mim chegar mais perto ali pra essa prova, eu esperava ali junho, julho, né? Que eram as uhum. épocas mais frias, tipo, dava 2, 3 horas da manhã saía pra treinar. Que era o mais próximo que eu ia conseguir Sim. chegar do frio lá, né? Aham. E foi o que fez toda a diferença, né? Pra mim lá na prova, que eu fui na época com o objetivo ali de fazer 23, 24 horas, né? A somatória, e eu fiz em 15 horas, Pô, muito bom. tudo 100 quilômetros, né? Lógico que dividido ali, né? Sim, não foi direto. Mas foi, assim, pra mim, a prova que foi o tipo de divisor de águas pra muitas coisas ali pra mim, né? Que ali, Aham. tipo, eu vi que o negócio era mais complicado de ultramaratona. Então, Foi a minha primeira, inclusive. sim, foi a sua. Eu ia justamente falar sobre isso. Quando que houve essa transição, né, da pista para ultra, porque aí já entra o trail, né, que a gente fala, já muda e muda muito, né, a questão de você correr na pista, de repente você fazer uma maratona e fazer uma ultra. Qual foi assim o seu maior desafio nessa? Foi a sua primeira, mas qual foi o maior desafio nessa transição e o que te levou a fazer isso? Porque a gente a gente que corre faz os negócios que depois a gente fica pensando, né, como que eu vim me meter nisso aqui? Mas na hora que a gente está fazendo, e eu vou explicar o porquê, a gente não pensa. Eu sempre sempre sou de pista, mas eu gosto assim desses desafios e eu acabei fazendo uma recentemente. E só que assim que eu terminei de fazer, foi a minha primeira, já fui para 55 e aí eu já me inscrevi numa de 108, sem ter noção nenhuma do Corredor é tudo doido, tudo você assim. entende? Aí depois que eu fiz, eu todo empolgado, depois que eu fiz, falei, meu Deus. Até hoje eu ainda penso, falei, caramba, e aí, como que vai ser essa prova? Já pensei em desistir, já pensei em baixar Sim. a distância, porque são 108 quilômetros num terreno que eu não domino. A mesma coisa foram 55 quilômetros, um terreno que eu não dominava e foi muito bacana, foi muito boa a prova. Mas quando que para você foi assim, tipo, eu quero fazer uma ultra para, sei lá, tipo, hoje eu tô legal, quero correr 100 quilômetros. Você fez assim uma preparação, você montou um planejamento para fazer essa transição ou foi na cara e a coragem? A oportunidade veio e você foi. Foi um misto dos dois, assim, o principal motivo de eu ir pro trail foi saúde, assim, porque, assim, na época ali de 2016, 2017, eu comecei a ter muita lesão,
né? Porque, tipo, eu treinava, eu já tava treinando sozinho, aí muita carga de prova, Uhum. e assim, de 2014 até 2016 eu fazia provas, assim, muito rápidas, assim, Sim, né? Então o corpo acaba a cobra, sentindo, né? né? E aí, sem fortalecimento, sem nutrição, sem nenhum tipo de acompanhamento, a conta chega, né? Chega, é verdade. E aí eu comecei a ter muita lesão. Condromalácia, canelite, aí várias vezes tendo distensão, né? Uhum. E eu comecei a me machucar muito. Tipo, 2016 foi um ano, assim, pra mim terrível, porque, tipo, eu corria um mês, ficava 3 parado, ficava sempre machucado ali, né? E nunca voltava igual, né? Uhum. E aí, assim, lá onde eu treinava, corria na minha cidade, tem muito corredor bom, assim, lá em Ribeirão Pires, né? Tem muito corredor bom e corredor antigo, né? Os Sim. caras costumam falar os dinossauros da corrida, né? E aí, conversando lá com eles, um dia lá, um desses caras, assim, que corria muito lá, né? Ele falou, cara, eu vejo que você tá se machucando muito. Ele falou, você já pensou fazer trail? Porque trail você vai ter menos impacto do que asfalto, tudo, você vai machucar menos, é outro tipo de terreno, outro Uhum. tipo de prova, tudo, você esquece velocidade, né? E aí eu falei, vou testar. E aí eu entrei no mundo do trail e aí, tipo, me apaixonei, assim, tipo... Hoje eu corro bastante prova de rua, mas assim, se tiver que escolher trail Você ou vai. asfalto, é trail 100%, né? Aham. E aí calhou nessa época de tá rolando essa prova aí, que era o Cruz, né? E aí eu falei, meu, essa prova parece legal, assim. E por ser dividido em 3 dias, né? Aí eu coloquei na cabeça, 3 dias ali, você divide ali 33 por dia, né? Na minha Dá pra cabeça que eu não fazer sabia tranquilo, nada. né? E aí eu fiz essa transição. E aí eu tinha uma vantagem que ali onde eu morava, né, Ribeirão ali, Paranapiacaba, é muito morro, né? Então, tipo, você consegue treinar bastante ali, tem bastante Uhum. trilha. E aí foi aí que eu fiz essa transição pra ir pro trail, né? E realmente eu comecei a machucar muito menos, né? E Uhum. comecei a gostar. Sim. E aí, em 2016 eu fiz essa inscrição do tipo 2 anos antes da prova, né? A prova era em 2018. E aí nesses 2 anos eu comecei a focar nisso, né? Uhum. Aí na época eu fui atrás de nutricionista, e tudo. Não fui pra assessoria, né? Porque fiquei meio traumatizado com a assessoria, né? Porque foi quando eu comecei a machucar Sim. tudo. E foi isso, peguei planilha de internet, via vídeo no YouTube, Uhum. conversava com esses caras que corriam bastante, assim, e aí fui juntando ali os quebra-cabeça ali e saiu 2018, assim. Sim. É que é diferente, né? Hoje, as assessorias, elas que são focadas em pista, para elas te darem um treinamento para você ir fazer esse tipo de prova, é meio difícil. Porque Sim, é um outro terreno, é um outro público, é um tipo de prova diferente, um percurso. Como você falou, tira a velocidade, entra a técnica. Porque a ultra não é velocidade. Claro que tem muitos corredores aí que fazem ultras que são muito velozes. sim. Mas é aquela galera que já vem há muito tempo ali. É outro tipo de. Não dá nem pra gente querer se comparar assim, né? É Não, não, impossível. Mas é muita técnica. Não que a pista não tenha, mas partindo para trail é muita técnica e eu acredito que o fato de você tirar a velocidade, e aí vem, igual você falou, você começou a cuidar da saúde, fortalecimento, nutricionista, uma série de coisas. Tudo isso aí vai agregando e aí faz de você um corredor mais forte. E aí até para você voltar para a pista, pode ficar até mais fácil também. Porque você já está um pouco ali que mais preparado, o seu corpo também já, portanto, você passar por tantas provas mais técnicas, o seu corpo também já esteja um pouco mais preparado. E isso é interessante. E até hoje, quantas provas você já fez ultra? Ultra eu tô com 8, 8 ultra? 8 ultras. Meu, Foi eu tô, de eu tô indo pra minha, 2018 pra pra minha, cá foram 8. eu estou indo pra minha segunda, tô super feliz, cara. Eu acho que se eu chegar a 8, seria incrível. Porque é, não é algo fácil, não é igual você, vou correr três vezes durante um mês, 3 provas de 10 quilômetros. Não é a mesma coisa. Porque você não precisa nem fazer muito para correr as 10 provas de 3 quilômetros. Um treino básico ali, uma planilha simples, você consegue fazer. Pô, agora você fazer uma ultra, e aí, dependendo se é 50, 70, 100 quilômetros, a preparação ela muda muito. E aí entra outras coisas também, tem outros fatores. E aí você falou, tem prova que não é no mesmo dia, né? Exato. Tem essa questão de dividir. E, pô, isso é muito legal. E vou dizer assim, o seu maior desafio nas ultras é questão de dificuldade ou uma experiência incrível que você teve, assim. Qual foi a que mais impactou, assim, na tua vida como atleta, como Olha, os loucos das montanhas? ultra é um negócio que
toda vez que você termina uma outra, pelo menos eu assim, né? Eu começo a repensar muito ali tudo que eu fiz ali de corrida, né? Que é Uhum. um negócio que pra mim ainda é surreal, né? E tem muitas outras que eu não sei até hoje como eu consegui fazer. Mas assim, tem 3 ultras ali que pra mim eu costumo dizer que é o que me moldou ali na corrida ali, né? Uhum. Do que eu consegui até hoje assim fazer. A primeira, né, que foi o El Cruz ali, que eu acho que foi a que eu tive mais preparo ali, né? Uhum. Que eu treinei mais bonitinho, vamos dizer assim. Que foi o que me incluiu ali no mundo da corrida ali, trail, né? Essa aí tem um carinho especial e pelo fato de eu fazer muitos amigos lá, né? A Uhum. gente tem um grupo ali de brasileiros ali, né? De 2018 que a gente é unido até hoje, né? Legal. A gente vira e mexe, combina de fazer prova junto, tudo, e a galera de todo o país, assim. Então, você vai correr em outro estado, você sempre encontra ali essa galera, né? Uhum. Então, nesse motivo, essa foi a melhor. Teve a La Mission, que essa pra mim foi a prova, assim, mais punk que eu fiz de toda a minha vida, né? Sim. E eu costumo dizer que é a outra mais pesada que eu já fiz, assim, a mais difícil, né? Você até tinha perguntado, qual que é a mais difícil? Pra Aham. mim, essa, A La a La Mission. Mission foi a mais difícil. Você fez quantos lá? Eu fui inscrito, eu tava inscrito no 50, Uhum. mas foi o ano que deu problema no percurso lá, que fecharam lá um dos pontos que ia passar a prova, né? Uhum. Não deixaram passar lá, que era um ponto privado. E aí, no dia da prova, a distância mudou, né? Dia não, né? Durante a Durante prova a mudou, prova. né? Mas mudou pra mais? Mudou pra mais. Uau. Ela de 50 foi pra 62. 62? Isso. Pô, 12 quilômetros não é nada, né? E assim, lá em Passa Quatro, lá o bicho pega, né? Porque é muito morro ali. Sim. E aí Assim, foram. os 55 que eu fiz foram lá, passar 4 na aldeia. Não, você já tá acostumado ali que ali o negócio pega. Só que ali foi 2 motivos que foi difícil pra mim. Eu não Aham. tava preparado pra prova, pro 50, né? E muito menos pro 62. E eu subestimei um pouco a prova, assim, porque, tipo, eu vinha naquela pegada, tipo, fiz ao cruz, já tinha feito Odisseia, várias provas, Uhum. assim, punks, né? Aí eu falei, 50 Tranquilo, né? quilômetros vai ser tranquilo, né? Não estudei percurso, nada, né? Foi outra que eu fui, assim, achando que ia correr 5 quilômetros ali no Ibira, assim. E pegou bastante. E aí foi a primeira prova de trail que eu quis desistir mesmo. Eu Aham. cheguei. Aí eu fui com os tempos de cortes, né? Tinha um corte no quilômetro, acho que 40. Até então era no 40, né? Uhum. Só que acabou sendo no 50 esse corte. Que eu cheguei ali nesse corte já com o objetivo de parar a prova ali, já. Que era. Eu falei, não dá, que eu já sabia. Que a prova basicamente ela subia o capim amarelo, descia, dava uma volta, chegava de novo, subia, descia e terminava. Então eu já sabia o que ia pegar pela frente, né? Os Uhum. últimos 10. E aí quando eu cheguei ali já tava no 50, que era onde deveria estar terminando e eu já tava morto. Aí eu cheguei lá no staff e falei, ó, se eu parar a prova aqui, como que faz, né? Vem alguém me pegar, tudo. Ele falou, ó, vai vir alguém, mas só que, tipo, vai Vai demorar, né? Que eles demorar. fecham as trilhas. E como aumentou a distância, o tempo de corte aumentou também, Aham. né? Então eu já tinha chegado 1 hora antes do tempo, né? Do oficial, e aí tinha aumentado mais 3 horas, né? Sim. E aí eu sentei ali e falei, não vou mais, vou parar aqui, tá bom, não vou desgastar porque eu já sei o que tem pela frente, né? E aí nisso um rapaz que ele queria continuar também, tava ali, né? Conheci durante a prova assim, ele falou, cara, vamos comigo, tal, aumentou o tempo de corte, a gente anda. E ele tava sem a lanterna, né? Que a lanterna Uhum. dele acabou a bateria, e isso já era tipo 9, 10 horas da noite. Nossa. E aí ele insistiu tanto, eu falei, mano, pega minha lanterna, vai, tipo, ó, tem 2 aqui, você pode ir. Ele falou, não, mas é que eu não quero ir sozinho, né? Aham. Aí eu falei pra ele, ó, beleza, vamos, né? Ele insistiu lá, mas assim, eu tô já morto, eu vou só pra te acompanhar, mas vou andar, trotar no máximo ali. Correr eu já não aguento mais. E aí a gente foi. Eu fui ali mais pra ajudar ele, né? Aí foi engraçado que assim, que ultra você, no momento você tá muito mal, do nada você ficar bem, é bem, bem É louco, bem assim. louco, realmente. E aí quando chegou ali no quilômetro 55, 56, meio que veio essa onda boa minha, Aham. só que aí ele, tipo, quebrou. Hum. Aí eu falei, tô com caramba, vou deixar ele aqui, né? Aí ajudei ele ali tudo e a gente foi junto até o final, né? Aham. Aí a gente terminou, acho que 1 hora antes do prazo ali, Do- né? do- Do final. Mas, cara, eu cheguei da prova, aí eu fui assim pra uma pousada que tinha ali, eu vomitava muito, assim, com febre, eu fiquei bem mal, assim. Caramba.
Mas isso acontece. Você falou da questão de subestimar. Quando o fato da gente fazer algo bem difícil, a gente acha que a gente já está preparado para tudo, né? E você Exato. falou, a questão de estudar o percurso. Eu falo isso porque às vezes eu vou fazer uma prova, eu nem olho. Eu vou fazer agora a UTM Paraty. Se eu falar pra você que eu já estudei o percurso, vi algumas coisas, vi alguns vídeos, eu não estudei o percurso. E a prova tá aí, tá batendo na porta. A gente faz essas loucuras às vezes. E aí, muitas das vezes, a gente paga um preço, porque quando chega lá, a gente não se preparou para aquilo. E a gente pensa, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? Tem momentos que você realmente vai pensar em desistir. Eu também pensei quando eu fui fazer a minha primeira. Chegou num momento ali que tava bem ruim da prova, a questão que você falou, o tempo de mandar o resgate para pessoal para te pegar. Eu lembro que até hoje a mulher falou, é melhor você terminar, o pessoal do ponto de apoio, né? Melhor você terminar a prova. Vai ser mais rápido você terminar a prova do que esperar o resgate vir aqui te pegar. Quando você falou, eu lembrei disso. E realmente, o fato da gente... A questão não é a gente não estar preparada. A gente pode até estar preparada. A questão é que a gente não dá o valor, né? A gente não dá o respeito que a prova merece. Exato. E aí qualquer coisa, aí já pesa, já desmorona, já vira vamos dizer, o que era para ser bom, né? Já vira uma cena de filme de terror mas ali. essa experiência foi legal porque foi a partir disso que aí sim eu comecei a dar mais valor pra... Não que eu não dava valor, mas eu vi que o negócio não era Não, só pôr o sim, tênis e correr, né? claro. É que como a gente vem da rua, a gente acha que tudo ali é um padrão e não é. Então, por isso tem muita gente que não se aventura nesse tipo de prova. Porque aqueles que já têm a noção realmente como que é, fala, meu, o que é que eu vou fazer ali? Vou ficar aqui, vou ficar no meu terreno aqui, meu terreno plano, uma altimetria aqui um pouco baixa, tá tudo certo pra ir. Tá gostoso aqui, eu não me sujo, não vou correr risco. Mas aí a gente que quer se aventurar um pouco mais, a gente tem que entender como que realmente é e saber que vai ter desafios lá que você não vai encontrar na pista. Sim. Né? E aí eu já queria emendar para você, com relação a... Você, claro, pode comentar mais alguma coisa se quiser, mas hoje, se você tivesse que optar, pista ou trail, o que você decidiria, assim, escolheria? Olha, eu ainda ia pro trail. Ainda ia pro Por mais que eu esteja um pouco afastado, assim, do mundo do trail, Aham. é que eu gosto muito, assim, de estar em contato com a natureza Sim. toda. E o trail, ele te proporciona coisas que, por exemplo, você normalmente prova trail, são lugares muito difíceis de você chegar. Uhum. Então, são lugares muito extremos, assim, e que dificilmente, se você, por exemplo, fosse fazer um passeio, você conheceria esse lugar. Realmente. Então, o trail te proporciona isso, né? E de um jeito muito bom, né? Aí você une as duas coisas, né? Tipo, correr e conhecer lugares que normalmente você não iria, né? Sim. É diferente um pouco do asfalto, porque asfalto você tá num ambiente meio ali controlado, né? Uhum. Então, você ali na cidade e tudo. Por mais que tenha lugares ali da cidade que a gente não costuma ir assim, mas é mais acessível, né? Aham. E o trail não, o trail são provas extremas, né? Então, assim, já fui pra vários lugares que eu falo, caraca, esse lugar aqui é, tipo, sensacional, né? Sim. Teve uma prova que eu fiz da Odisseia, lá em Urubici, que é os canyons ali, né? Aham. Meu, que lugar é fantástico, assim, pra você conhecer, assim. E eu dificilmente iria passear naquele lugar, assim, né? Tipo, vou pegar uma viagem pra passear Pra ir lá. pra lá. Então, Você a pensa em corrida outros... proporciona isso, Exatamente, né? pensa em qualquer outro lugar, né? Menos... Exato. Pô, muito legal. E hoje, qual é o seu alvo, assim? Tipo, tem uma prova que você não fez que você gostaria no trail? Tem a TMB Mont Blanc, né? Que Mont ali Blanc. é Essa o... daí, né? Eu tô há tão pouco tempo aí nesse meio que o que a gente mais ouve quando a gente fala de trail é a Mont Blanc. Inclusive, até a Paraty, né? Que ela te dá índice para ir, né? Sim, sim. Eu não sei exatamente como funciona lá a questão de tempo, mas muitos estão lá para poder conseguir, para poder fazer Mont Blanc. Acho que é a mais queridinha, assim, do trail, É né? que o Mont Blanc, ela tem todo um carinho ali da prova, que eu costumo falar, as Olimpíadas Sim. do amador, assim, né? Não Aham. tão só amador, né? Porque tem bastante profissional ali. Tem. Mas pra gente, assim, é o que a gente vai chegar mais longe, assim. Pra mim, fazer o TMB Mont Blanc tipo, zerei o game, assim, Aham. né? Lógico que tem várias provas, assim, mas essa é a que eu sempre almejei ali. E pela dificuldade também, né? Porque, assim, a Mont Blanc, você não consegue ir lá se inscrever pra fazer ela, né? É índice, né? Recorte, essas Você coisas. tem você tem que conseguir a pontuação, né? Depende ali de cada distância que você faz, né? E não são todas provas que são homologadas para dar essa pontuação, Uhum. né? Então já é algo meio restrito. Agora você tá tendo bastante provas assim aqui no Brasil, né? Que dá pontuação, mas ainda assim é difícil. Porque Aham. mesmo com a pontuação, você passa pelo sorteio e tudo, é Sim. bem difícil.
tentei 3 vezes já o sorteio, não Não conseguia. consegui ir. Mas, inclusive, o ano passado eu tava numa dessas viagens, assim, a passeio, né? Que era a viagem ali de lua de mel. E aí eu incluí Chamonix ali no percurso pra poder conhecer ali, Aham. né? Aí eu conheci lá o lugar, né? Que Chamonix é Que é onde passa a prova. isso, é. Fui lá nos Alpes lá. Aí eu até brinquei, falei, ó, o mais perto que eu cheguei da Mont Da Blanc Mont foi Blanc. aqui, né? Aí não consegui subir a Mont Blanc, porque Aham. o tempo lá vira, assim, e tal, mas via lá de longe, assim, né? Falei, um dia eu vou correr aqui, né? Pô, legal. Você chegou a fazer já Paraty? Fiz ano passado, tô até com Ano a passado? camisa dela aqui. Ah, é, eu vi. Porque eu não ia Do... falar assim, você tá com a camisa parabéns. Tem que perguntar, que é pra você Não, fiz. contar a história. Você fez 55. Foi 55. É 50, né? Mas É é. que ela é 50, mas aí no percurso Dá um na pouco verdade ela é mais. 58 e uns quebradinhos, assim, né? Aham. Que é os 50 é os cortes ali que Sim, tem, sim. mas a distância total acho que é 58 dela, né? E foi minha volta pro trail, né? Aham. Porque eu teve questão de pandemia tudo, mas eu fiz a minha última ultra tinha sido em 2021, Uhum. que foi a BR, né? Que foi a maior loucura também que eu fiz assim na minha vida de corrida, que eu fiz o 135 lá. Nossa. E aí, desde então, eu meio que fiquei meio traumatizado, assim, de ultra, assim, Aham. né? Porque eu fui pra uma distância muito alta, que eu tinha feito a La Mission, né? Que Certo. tinha sido a maior, né? 62 e chegada daquele jeito, né? E aí, na empolgação ali, 2020 eu tinha feito o quarteto, né? Da BR, né? Da Uhum. BR-135, que era 200 e poucos quilômetros. Mas aí, quarteto, você Fica vai mais tranquilo, né? revezando É, tudo. divide ali o peso. E aí na empolgação, a galera, vamos fazer o solo ano que vem, né? 135, né? E aí na empolgação me inscrevi, né? E aí veio pandemia, não consegui treinar Uhum. direito, né? Engordei bastante durante a pandemia, assim. Engordei, assim, coisa de quase 10 quilos, assim. Foi um Fiquei momento, bastante foi um pesado. período bem ruim, né? Pra Sim. galera. É, Todo mundo. e tanto que eu fui pra BR com 4 treinos de 21. Nossa. E uma ultra que eu fiz num parque lá, que você ficava dando a volta lá em Indaiatuba, desafio de 6 horas, que eu fiz 45. Uhum. Eu fui com esse treino pra fazer Fazer esse 135 135. quilômetros. Mas fui ciente que, tipo, vou até onde dá. Tipo, É. sabendo que não ia completar. Aham. Não colocar o corpo num. Isso. E é a prova que, assim, até hoje eu não sei como eu consegui terminar. Não sei. Tipo, Bem difícil, mas você chegou lá. sim. Você não quis fazer os 100 lá da Paraty? Não Não, pretende? não. Assim, um dia talvez eu vá lá, né? Que aí, como eu tinha feito essa 2021, que foi a última, aí eu retornei pro trail nessa prova, né? Uhum. Da Da UTMB. UTMB. Só que, assim, 100 quilômetros é uma distância que pra mim pegou bastante, assim. Eu fiz uma vez praticamente, né? Que o El Cruz foi quebrado, né? Uhum. E eu achei muito pesado, assim, tipo, muito pesado e não sei se eu voltaria a fazer. Rapaz, cuidado, você vai falar isso, vai deixar desanimado aqui. Não, não. Não, é Cadeira. por vários motivos, assim. Mas, assim, da Ultra, assim, eu coloquei, assim, como meta ali 50, 60 ali. Acho que é uma distância legal pra fazer. Sim. É que hoje a galera que tá na pista, né, que fazem essas provas curtas, 10, 21, é o que eles almejam, né, chegar num 42. E a gente que já fez 42, né, eu já fiz uma outra, você já fez várias. Então a gente começa a pensar sempre em distâncias maiores. Mas a gente também tem que entender, né, que tudo é um risco. Sim, E a gente não é um profissional, a gente não vive disso, cara. A gente não exato. tá ali se dedicando 100% nisso. Tem uma galera que é 100% se dedicando a isso. Então, para eles, é como ir na padaria comprar um pãozinho de manhã. E a gente que vai mais pelo amor ao esporte, eu quero ir porque eu quero conhecer igual você estou, eu quero conhecer, fazer algo diferente, a gente tem que pensar duas vezes na hora de fazer os negócios desses, como eu falei no início, né? Eu Exato. fiz, vou fazer esse de Paraty, lá tá dando 108, né? É 100, mas tá dando 108, é. 108. Eu me inscrevi numa empolgação, fiquei lá esperando abrir as vagas. Quando abriu, eu fiz de qualquer, não quis nem pensar. Né? Foi difícil porque lá tudo paga em dólar e foi à vista. Falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Mas tudo bem, a gente fez, aí tá na empolgação. Depois você vai pensar, fala, caramba, e agora? É real. Eu vou ter que fazer e tá batendo na Sim. porta. Tem um mês e 15 dias mais ou menos pra prova. E assim, cara, não vou falar pra você que eu não tô com medo, porque dá medo, né, cara? É um negócio Você não muito tem novo. jeito, né? Eu vou sair de 55 para 108, cara. Nem passei nos 75, que tem as provas de 75. Então, com certeza é um desafio. A gente tem que pensar muito bem antes Sim, de sim. fazer isso aí. Porque não é só, eu gosto, eu quero e eu vou. Porque tem as consequências. E tem coisas que acontecem em qualquer prova, né? Seja de pista ou trail, não. Que a gente não tem controle nenhum.
né? Às vezes você pode correr ali, fazer um treino no quintal da sua casa ali, fazer correr 5 quilômetros e acontece um imprevisto, se machuca, você torce um pé. Isso num terreno um plano, totalmente plano. Imagina, você sai 108 quilômetros, você tá lá, largado à noite, você vai largar à noite, aí de repente você fica para trás, se machuca, aí tem que esperar alguém para te ajudar. Imagina, né? A consequência que isso pode gerar. E pode fazer você desistir e nunca mais você querer fazer uma prova dessa. Sim. Então, assim, E é que nem você comentou, não é, assim, pra gente, assim, não é a nossa profissão ali, né? exatamente. Então você tem que pensar em todas as coisas, tem questão de família, Uhum. profissão, você conciliar tudo isso Sim. também, Não, né? e aí tem a questão de treinamentos, né? Se fazer um macro para 42 já é difícil, né? Você abdica de tantas coisas na vida. Imagina você fazer para 100 até o 135 que você fez, né? Toda questão de treino que tem por trás. E aí tem que entrar a alimentação. Tem que ter alguém para cuidar de você, você tem que passar a fisioterapia, tem que ter um fisioterapeuta, um nutricionista. É uma série de coisas que se você não faz, eu não consigo fazer, eu vou levar como que dá. Isso lá no fundo, no final pode dar uma consequência. Mas se você quiser ter um acompanhamento certinho, é muito difícil. Então, para nós que faz mais, eu posso falar isso, que a gente faz mais pelo amor mesmo, porque a gente gosta da aventura, é muito mais complicado do que alguém que vive daquilo. Até hoje, pra galera, né? O pessoal que faz provas aí, os meninos que pegam pódio, que já tem algum tipo de patrocínio. Muitos deles vivem disso, outros não. Mas mesmo assim, também para essa galera, também é difícil. A corrida, se você faz o esporte, a questão do trail, né? Que você falou que não é velocidade, mas a galera que hoje tá na pista, que ela quer performance, ela tem que se dedicar ao máximo. O corpo tá sempre no limite. E aí, se você não tem acompanhamento, não tem ninguém que te ajude, não tem nada por trás para te dar um apoio, dificilmente você consegue atingir essa performance. Então, muitos às vezes ficam pelo caminho, ou então outros vão com a cara e a coragem até onde dá, até onde eles conseguem fazer. Sim. E pra galera que vive disso aí, cara, é loucura. Como você falou, a gente entra lá na sala de bate-papo lá, o pessoal tá. Muitos falando da prova que tá por vir, mas outros pensando lá em Mont Blanc, por exemplo. Não, aqui eu acho que se fizer assim, assado, vou conseguir o índice pra Mont Blanc, não sei o que, outros querem sorteio. É loucura. Esse mundo da corrida como um todo é muita loucura. Por isso que a gente fala muito. Quem não vivencia isso não entende. Por isso que a gente é taxado de louco por muitos. Sim. Que a galera realmente não entende. Você tem que viver isso. E assim, a questão, né, isso é tão bom para nossas vidas, e aí não sei se você entende assim, porque a corrida, querendo ou não, ela nos dá uma disciplina também para outras coisas. Você começa a cuidar mais do seu corpo, você começa a se alimentar melhor, né? Você começa a ter hábitos que você teoricamente não teria. Então, por exemplo, você costuma, tá começando agora a fazer esporte, né? Tá praticando esporte. Você começa a pensar já, poxa, calma aí, não vou comer isso aqui porque pode me atrapalhar. Vou parar eu gosto de beber, vou dar uma seguradinha porque vai me atrapalhar. Então, quando você começa a entender isso, começa a mudar muita coisa na nossa vida. Isso a galera, quem se conscientiza disso aí, vai muito mais além, porque não é na questão da modinha que a gente falou lá no início, a modinha começa a ficar um negócio bacana. E seria interessante se a galera entendesse assim. Por isso que eu queria perguntar para você assim, o que a corrida, não de pista ou trail, o que a corrida mudou assim na sua vida? Para falar, cara, a partir dali eu vi que o caminho era esse, me tirou de tal lugar, sabe? Parei com um hábito ruim que eu tinha. O que foi assim, qual foi o ápice que você fala assim, não, agora a corrida me salvou. Vamos usar esse termo assim. Olha, a corrida hoje em dia, tipo, hoje em dia não, né? Sempre, né? Ela foi um divisor de águas ali pra mim e hoje eu não consigo viver sem, assim, Uhum, tudo que eu conquistei, assim, às vezes eu olho pra trás, assim, a quantidade de provas que eu fiz, tanto de amizade que eu fiz, lugares que a corrida me proporcionou a uhum, conhecer, né? E isso pra mim foi o mais bacana, assim, da corrida e sempre é, né? Porque, assim, que nem você comentou, você começa a ter, se conscientizar de coisas que normalmente você não fazia, né? uhum, Aí, para mim, ainda, a nutrição é um calcanhar de Aquiles pra mim ali, porque eu sou meio indisciplinado com isso. Mas, assim, mesmo sendo indisciplinado a questão, assim, de comida, tudo, por exemplo, vou fazer uma prova, assim, tipo, ter uma maratona, uma outra, eu paro de beber álcool ali uma semana, 2 semanas antes. Então, você já começa a ter essas moderações, né? uhum. E na questão da comida, aí os nutricionistas ficam bravos comigo, assim, né? Tem bastante amigo nutricionista que eu falo, eu corro pra comer, né? Aham. E como pra correr também, né? Só que
eu como muito mal, assim, eu não vou negar pra vocês, eu como bastante besteira, mas assim, quando tem esse tipo de prova, eu tento ali fazer pelo menos o máximo possível ali, evitar comer besteira, Sim. se alimentar melhor, né? Então, você se conscientiza com isso, né? Uhum. Mas assim, no geral, acho que hoje em dia eu não consigo viver sem corrida, assim. E é legal porque tem todo, assim, tem as parte de rede social também, né? Que eu posto tudo, assim, de corrida, né? Teve uma época que eu até parei de postar essas Aham. coisas, assim. E a própria galera pediu, né, meu? Posta, né? Volta. Você incentiva tudo, por mais que você não queira mostrar assim. Tem muita gente que acompanha, Tem. né? Muita gente começou a correr por conta de postagem Uhum. minha, tudo. E é engraçado que, assim, qualquer círculo de amizade, seja trabalho, seja família, tudo, falou de corrida, o nome do Diogo tá Tá. lá, né? Mas isso é muito legal, a questão do ciclo, né? Você falou de postar. Tem a galera que não gosta de postar. Cara, eu acho assim, eu acho legal, eu posto mesmo. Às vezes eu também não tô animado pra postar. O que eu fico mais, assim, chateado é quando eu me machuco. Porque parece que se eu não postar nada de corrida, o Instagram não funciona pra mim. Sim. E aí eu fico falando, o que é que eu vou postar hoje? Eu não sei pra treinar. E isso eu começo a me cobrar. Não que eu sou o rei do conteúdo, né, fazer conteúdo pra influenciar. Não, não é isso. Porque o fato de da gente mostrar que nós estamos fazendo algo para nós, isso é interessante. Porque hoje a gente vive numa sociedade, cara, que, como pode dizer, julga tanto as pessoas por tudo que as pessoas fazem. Já que vão me julgar, deixa me julgar por uma coisa boa. Me julgue eu fazendo esporte, eu Sim, postando. sim. Falem que sei lá, me critiquem por estar correndo, por estar falando em um áudio. Eu tenho, assim, eu falo aqui, cara, mas eu tenho muita dificuldade, tá? Postar algo, gravar algo e postar, assim. Eu ainda tenho esse bloqueio. Sim. Então, mas não tem problema, pode me julgar, porque eu tô falando num áudio, numa prova, tô saindo de um treino, tô falando do meu treino. Pode me julgar, mas pelo menos eu tô fazendo algo que é bom pra mim. Eu tenho certeza que, sei lá, a cada 100, se tiver um vendo aquele vídeo, pra Exato. mim já tá bom. Mas se também não tiver ninguém vendo, cara, eu fiz por mim. Bem, você fez Entende? ali sua parte, né? Exatamente. Se tiver alguém vindo, é legal. E a questão do ciclo que você comentou, muda bastante, não é? Você começa. Não é que muda as amizades. É que você vai fazendo novas amizades por causa da corrida, e parece que essas amizades que você vai fazendo, parece que ela começa a te acompanhar mais do que outras que você tinha, não que não sejam importantes. Mas parece que esse novo ciclo ele vai se tornando tão mais real, né? São tantas pessoas, né, que fazem as mesmas coisas que nós, que isso faz com que isso nos impulsione ainda mais. Eu penso Sim. assim, eu não sei o que você acha. Não, sim, essa questão da influência é fundamental, né? Que tem tanto pro positivo quanto negativo, né? Que tem também aquela galera que quer questionar tudo que você faz, Sim, tudo, que eu falo os fiscais de pacer e tem um exatamente. monte de coisa. Mas assim, eu não ligo muito, assim, pra essas coisas, assim, que nem eu comentei. Eu gosto de incentivar a galera, né? Uhum, Inclusive o pacer. Pacer, tipo, é um negócio que você abdica de você fazer seu tempo pra ajudar outra pra ajudar outra pessoa, pessoa. né? E aí, quando você termina a prova, a galera, pô, legal, você me ajudou, tudo, cara, isso aí é bem melhor que tudo, né? Sim. E eu pego até pra minha própria esposa, né? Minha esposa não corria, não praticava esporte, assim, né? Ela fazia academia, tudo. E hoje ela, assim, não corre com tanta frequência, né? Uhum, Mas ela faz várias provas, né? E no Rio, agora recente, né? Ela correu os 21 quilômetros lá, fui com ela, tudo. Então isso é bacana, não é? Porque você vai trazendo as pessoas ali, uhum. né? E vários outros amigos, né? E aí, qualquer tema de corrida assim, a galera sempre pergunta. Hoje mesmo fui cortar o cabelo, né? O cabeleireiro lá falou: "Ô, você viu aquele rapaz lá que correu de chinelo lá, Foi. tudo, Nossa, viralizou, né? que Esse viralizou." vídeo. Então, tudo que é coisa de corrida, a galera vem falar. E é bem bacana, assim, Uhum. você conversar sobre isso tudo com a galera. É muito bom, né? Agora, entrar num. Não sei se deve a gente entrar num tema polêmico. A gente vai ter tempo para isso também, mas só pra gente não deixar passar aqui rapidinho. Essa galera eles fazem tudo pra estar ali na frente. A galera gosta de tomar um negocinho diferente. O que você acha disso aí, cara? A galera que traz isso pro esporte. Porque eu não vejo como algo saudável, assim. O que você acha? Sim, é que assim, o esporte, que nem eu comentei, tem seu lado também meio obscuro, assim, né? Mas assim, o tipo de pessoa que faz isso, né, assim, na minha opinião, não tá agregando nada, porque ela tá se enganando ela mesma, né? Uhum, Porque o esporte, ele é uma coisa para beneficiar as pessoas e você mesmo, né? Questão de saúde e sim, tudo. Então, a partir do momento que você começa, por exemplo, sei lá, usar alguma coisa para você ganhar um pouco mais de performance, que teoricamente é legal, você tá se enganando a si sim. mesmo, né?
E aí esse tipo de pessoa eu costumo falar, cara, a galera não entendeu o real motivo do esporte, né? Exatamente. Então é algo que Eu, para mim não, eu, não ve, cola. eu vejo desta forma também. Porque é legal você postar um tempo, né? Poxa, eu corri 5 quilômetros a 15, velho. Pô, é muito bacana. Mas quando você faz isso usando outros meios, vamos dizer assim, com ajudas, cara, isso aí perde totalmente o contexto da coisa, a ideia do que realmente o esporte representa. E eu fico triste quando eu vejo alguém que tá ali ganhando alguma coisa por ter usado algo para ter vantagem. Eu acho isso que é muito desleal e eu acho que tá sendo mais desleal com ele mesmo. Porque uma Sim, hora ele vai ter vai cobrar isso aí. Isso vai ser cobrado dele. O próprio corpo vai cobrar dele. E talvez faça ele refletir, poxa, eu não deveria ter feito, ter usado, Porque a gente acabou de ver agora a questão da keniana, né? sim, Que tá aí nesse imbróglio aí, a gente não sabe o que é real, o que não é. Mas, cara, isso parece que tomou conta, assim, da corrida. Todo mundo tem que fazer algo para ser, querendo ser melhor. Eu acho que o pacer é muito importante, mas o mais importante que isso é você estar competindo. Você sair do sofá e ir para uma prova, ir treinar, estar incentivando exato. alguém. Isso é mais importante. E o que você toma se torna irrelevante se você realmente pensar no que você, qual é o seu propósito. Ah, eu quero ganhar do Elite. Tá bom. Isso vai ser relevante para você? Se não, qual é a relevância que tem você usar esse tipo de artimanha para se dar bem numa prova? Eu acho isso muito, muito errado. É, a galera quer pular muitas etapas, né? E acaba. Exatamente. Exatamente. Diego, um papo incrível, cara. Eu queria mais tempo pra gente ficar aqui conversando, falando sobre trail. Pode ver que a gente falou pouco de corrida de rua. Sim, Eu fui deixando você falar sobre trail porque eu quero absorver o máximo possível dessa nova fase aí que... Não é nova fase, né? Porque como eu tenho uma prova pela frente, eu sim, queria ouvir sim. bastante você falar a respeito. Claro, você falou algumas coisas muito interessantes, mas muito bom ter você aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite, falar um pouco da sua história. Não deu nem para falar tudo, que é como eu falei, o É tempo é muita curto coisa, pra né? gente ficar batendo papo, mas muito bacana ter você aqui ajudando a fazer esse programa, né? O 4º episódio do Vai no Trote. Você pode ver que fluiu, né? O Sim, trote sim. fluiu aí no decorrer sem a gente combinar nada. Isso é muito legal, esse é o intuito, incentivar as pessoas a começarem a praticar esporte, não importa. O interessante é que não é quão rápido você vai, mas você está ali fazendo, Tá ali está fazendo, né? praticando. Eu muito feliz por você estar fazendo esse programa comigo. Agradeço mesmo de coração. E a galera que está de casa, vocês ficaram aqui até o final, vou pedir para vocês ir lá nas redes sociais, Instagram, no YouTube, Spotify, sigam, compartilhem, ative lá o sininho para receber notificações. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, a gente precisa de vocês para continuar crescendo, continuar gravando. Acompanhe o Diegão aqui, um cara, uma história incrível na corrida, tem muito a ensinar. O Pacer, quem corre Iguana sabe disso, já conhece. Então, obrigado por estar aqui conosco. Não deixe de nos seguir na rede social, tá bom? Ative o sininho. E esse foi mais um episódio do Vai no Trote. E um obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.